Olá, meus irmãos, tudo bem? Graças ao nosso eterno Criador. Vamos para mais um entendimento bíblico? Oh, glórias! Louvado seja Deus. Meu querido, ouça o vídeo, preste muita atenção. Se eu merecer o seu like, você vai deixando o seu like aí. Se eu merecer a sua inscrição, você se inscreve no nosso canal, deixe o seu comentário, compartilhe com outras pessoas. É muito importante, meu querido. Veja bem, no período em que nós temos tempo suficiente para estudarmos a palavra de Deus, nós não fazemos outras coisas. O período que nós temos para estudar é para estudar. Até porque nós temos responsabilidade. Desde o dia em que eu decidi abrir um canal no YouTube para colocar aqui conteúdos com respeito ao preterismo, com respeito à escatologia consumada, a gente gosta de fazer isso. Não tem nada melhor do que você fazer o que você gosta, não é? Então é para isso que nós estamos aqui se dedicando o máximo. Claro que não é todo mundo que vai ter esse mesmo entendimento. Nós entendemos isso, meu querido, mas aqui é para você ter a noção do que é realmente a palavra e como que se deu, né? Todas as coisas, a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, tudo teve um começo e tudo tinha um fim. Mas do jeito que a gente vê, muita gente falando, ensinando, e é interessante porque a grande maioria ainda são futuristas. A grande maioria ainda quer que as pessoas, mesmo estando escrito na Bíblia, do que realmente é, como são as coisas, mas muita gente faz de tudo para que você não entenda do jeito que ela é. Então, nos ajude, tá bom? Eu quero falar hoje, meu querido, nesse estudo aqui, é sobre 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 ao 13, onde fala sobre as línguas, né? Onde Paulo falava, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada seria. Essas línguas, elas são estranhas mesmo. Por quê? Quem chama de língua estranha é as pessoas que estão aí. Paulo diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada seria. Meu querido, para você entender, para você compreender isso aqui, aquilo que não é o que muita gente diz, que muita gente ensina, eu vou te mostrar aqui nesse vídeo como que eram as coisas, como funcionou e o que era realmente a realidade. Alberto, o senhor é o dono da verdade? Meu querido, se Deus é a verdade, se ele é o dono da verdade, que ele é a própria verdade, então eu falo assim, eu estou buscando e estou tentando entender tudo através dos escritos bíblicos. Eu não sou o dono é ele. Eu sou um dos divulgadores dessa verdade. Então, e conhecereis, o verbo é transitivo. Tinha quem estava ouvindo Jesus naquela época. A verdade vos. Tanto o verbo conhecereis é transitivo e o vos, conhecereis a verdade e a verdade vos, ou seja, ela vai libertar vocês. Mas vocês não é eu, vocês não é você, você era eles. Entendeu, querido? Então, se você observa 1 Coríntios, capítulo 13, 1 ao 13, vai dizer o quê? Sobre a língua dos homens e dos anjos. Mas Paulo, ele disse ali, ainda que eu viesse a falar a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada seria. Seria como um metal que tinha o metal, não é? E como o sino que tinha. Preste bem atenção. O que você acha que era ou que é a língua dos anjos? Vamos analisar à luz da palavra aqui para que a gente chegue a esse entendimento.
No capítulo 3 de Gênesis, por exemplo, Deus conversava com Adão. Em que língua que Deus conversava com Adão? Que língua que Adão falava? Mas Deus, que criou Adão, com certeza Adão falava a mesma língua que Deus falava. E qual era a língua que Deus falava? Você sabe? Ah, Deus falava hebraico. Ah, Deus falava grego. Ah, Deus falava português. Deus falava inglês. Deus falava o francês. Deus, ele falava do jeito que tinha que falar. Deus, ele falava do jeito que ele queria. Deus conversava com Adão na língua de Adão, que era a língua de Deus. Em Gênesis 6, Deus conversava com Noé. Qual era a língua que Noé falava? Qual era a língua que Noé falava? Com certeza, Deus falava com Noé na língua que Noé falava. No capítulo 12 de Gênesis, Deus conversava com Abraão. E era qual a língua que Abraão conversava? No capítulo 18, por exemplo, de Gênesis, em que língua? Aí nós já temos ali o encontro de os anjos falando com Abraão. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Quando o anjo veio conversar com Abraão, em que língua que você acha que os anjos conversaram com Abraão? Nós temos uma observação a fazer. Primeiro, Abraão era um cara, era um senhor, que ele se identificava como hebreu. Ele era hebreu, ele era comerciante e era nômade. Então Abraão, ele deveria falar fluentemente o idioma sumeriano. Provavelmente ele falava o acadiano. Ele também pode ter aprendido alguns idiomas cananitas, dos quais seria formada a língua hebraica. Então, do sumeriano, do acadiano e do idioma cananita, então formou-se a língua hebraica, que talvez pode ter começado com um dialeto próprio do próprio clã de Abraão, que acabou virando um idioma. Mas e os anjos? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada seria. Então, a língua dos anjos, será que é esse? Ou será que é essa forma que existe aí dentro dos templos religiosos, em que cada um que fala, ele acha ou ele pensa que está falando em língua estranha? É estranha mesmo, mas não é a língua dos homens. Não é a língua dos anjos. Por quê? Porque quando Deus, ele precisa falar comigo, ele fala na minha língua. Quando Deus precisa falar com o índio, ele fala na língua do índio.
Quando os anjos foram conversar com Abraão, quem sabe os anjos falaram o sumeriano. Quem sabe os anjos falaram o acadiano. Quem sabe os anjos falaram o idioma cananita. Mas uma coisa é certa, os anjos falaram a língua dos homens. Os anjos não falaram a língua dos anjos quando eles vieram conversar com o homem. Tanto que, quando os anjos ou o próprio Deus falava com o homem entendia e respondia. Mas por que os evangélicos hoje ficam dentro dos templos falando labachúria, falando, sei lá, uma linguagem que quem está ouvindo não entende? Aí muita gente fala, não, Alberto, mas a Bíblia diz que quando alguém fala língua estranha, tem que haver um intérprete. Meu amigo, o que aconteceu em Atos 2 foi a glossália. Ali, sabe o que foi? Foi os poliglotas de Deus falando cada um na sua língua nativa. Línguas ali não eram língua estranha do jeito que alguém pensa. Ali, meu querido, eram línguas estrangeiras. Faz ali um apanhado fino, um pente fino, no Atos 2, veja quantas nações que estavam ali representando o mundo habitável daquela época. 16 ou 17 nações. E eles se surpreenderam. Eles falaram, ué, nós não somos hebreus, somos... Cadê a Bíblia? Nós não somos todas essas nações? E por que cada um fala a língua deles e nós estamos entendendo? Meu querido, aquilo ali era uma glossália. Todos estavam falando a língua do seu próprio país e os outros estavam entendendo. Então, Paulo vem a dizer, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas se não tivesse amor, nada seria. Então, os anjos falavam a língua dos homens. Os anjos não falavam na língua própria deles, quando eles vinham falar com o homem. Então, se você observar, em Gênesis capítulo 19, os anjos conversaram com Ló, o mesmo idioma de Abraão. Podia ser sumeriano, podia ser acadiano, podia ser também um cananita, não é? Podia ser um hebraico, mas os anjos conversaram com Ló, que era sobrinho de Abraão, com certeza na mesma língua que Abraão falava. Quando você chega em Êxodo capítulo 3, os anjos, quando vêm conversar com Moisés, qual era a língua que Moisés falava? Moisés já falava o hebraico clássico, não é? O hebraico clássico. O que era o hebraico clássico? Era a forma arcaica, não é? Da língua hebraica. Então, uma língua semita, falada na área conhecida como Canaã, entre o Mediterrâneo, quer dizer, essa língua ela era falada entre o Mar Mediterrâneo e também o Rio Jordão. Então, aquela língua que ele falava, Moisés, era uma língua semita, que era falada nessa área. Então, quando os anjos vieram conversar com Moisés, não é? Em Êxodo 3, com certeza os anjos falaram a língua, não é? De Moisés. Meu querido, hoje em dia, existe tanta língua estranha dentro dos templos que a gente não sabe o significado. Eu vi esses dias um vídeo em que um pastor lá nos Gideões, quando tinha os Gideões, ele falando em língua estranha, estranha mesmo para o resto da igreja.
e um outro suposto pastor fazendo a interpretação. Aí eu te digo, meu querido, aí eu te digo, esses homens, eles sabem que a plateia está fazendo o papel de palhaço. As línguas de Atos 2 eram idiomas. Não era essa língua estranha que está aí hoje. E é estranha mesmo. Então, quando em Ezequiel, por exemplo, no livro de Ezequiel, no capítulo 1 e o capítulo 2, os anjos conversaram com Ezequiel. E qual era a língua dos anjos? Com certeza, eu e você não sabemos. Agora, sabemos que quando eles vinham conversar com o homem, conversava com o homem na linguagem do homem. Então, eu não sei, você não sabe, mas os anjos de Deus são poliglotas. Eles falam o idioma que precisar falar. Tantos idiomas que existem no mundo, mas eles falam a linguagem que precisar falar. Agora eu vejo muitos líderes religiosos, muita gente crente que diz assim, que estão profetizando em língua estranha. Meu querido, isso é uma destruição. Com certeza, eu e você não sabemos qual é a linguagem dos anjos. Às vezes, eu nem conheço a linguagem dos homens, porque é tanto idioma que existe no mundo. Mal eu sei falar o português. Mal. Imagina conhecer a linguagem dos homens. Então, os anjos, com certeza, eu não sei, você não sabe qual é a linguagem dos anjos. Agora tem uma coisa. Esses anjos, eles só não falam línguas estranhas. Essa língua que os religiosos usam. Por quê? Porque a linguagem principal que Paulo ensina, ali no capítulo 13 de 1 Coríntios, sabe qual é? Não é a linguagem dos homens e nem a dos anjos. Qual é a linguagem que Paulo ensina em 1 Coríntios 13? É a linguagem do amor. Mas isso, meus queridos, com certeza os religiosos não conhecem. Não conhecem. Porque Paulo disse, ainda que eu conhecesse a linguagem dos homens e dos anjos, ainda que eu conhecesse todos os mistérios de Deus, se eu não tivesse o amor, nada disso me valeria ou nada disso prestaria para mim. Sabe por quê? Porque os homens, eles conhecem línguas estranhas. Eles conhecem a linguagem do dinheiro. Eles conhecem a linguagem da hipocrisia. Eles conhecem a linguagem da prepotência. Eles conhecem a linguagem da arrogância. Eles conhecem a linguagem do desprezo. Eles conhecem a linguagem do templo. Eles conhecem a linguagem do menosprezo, do desdém, do vista grossa. Mas a linguagem do amor eles não conhecem. E é isso que Paulo estava tratando. E é disso que Paulo estava falando. Essa língua estranha que está aí, sabe por que ela é tão estranha? Porque nem eu e nem você a gente entende. Nem tampouco aqueles que estão ali ouvindo. Aí eles dizem que aquela língua tem que haver intérprete. Meu querido, hoje, tantas línguas que há no mundo. Sabe como que você interpreta a língua? Quando você entra na faculdade. Para interpretar a língua hoje, você tem que fazer um curso. Você tem que fazer uma faculdade para você aprender
outros idiomas para depois trabalhar como tradutor. Eu tenho parente, né, que trabalha em navio como tradutor, não é? Eu tenho primos, não é, que trabalham, né? A parte rica. Toda família tem os primos pobres e os primos ricos, né? Na minha família também tem os primos ricos, né? Então, pessoas que se formam numa faculdade só para trabalhar em navios, cargueiros, né? Ou numa empresa como tradutor, não é? Isso é lindo, isso é maravilhoso. Então, como eu já disse, né, a minha família, a parte, os primos ricos têm, né, a tradição militar, não é? Então, nós observamos que o que estava em Atos dos Apóstolos não foi preciso uma faculdade, Atos 2, não foi preciso um diploma de tradutor. Por quê? Porque ali foi um sinal, ali foi uma forma de que o Espírito Santo tinha descido para habitar no meio deles. E como forma e certeza, ali foi permitido o momento em que todos conseguiriam entender a língua, aquela que foi confundida lá na Torre de Babel. Será que dá para você entender que o que aconteceu em Atos 2 tinha ligação com a construção da Torre de Babel? Você nunca prestou atenção nisso, não? Por que foi permitido todas as pessoas se entender ali em Atos 2? Ali estava já mostrando que para Deus não ia haver diferença entre judeu, grego, não sei o quê. Por quê? Porque os homens iriam voltar ao seu estado de origem desde que o juízo viesse a acontecer, aonde Deus pegaria todas as nações do mundo e espalharia o evangelho eterno, de Apocalipse 14:6. Que o evangelho eterno foi feito para se viver. Aí, todas as nações, tribos e línguas. Então, você que pratica a língua estranha, sem saber o que significa, cuidado que você está inserido na Torre de Babel, tá? Cuidado. Cuidado com isso. Amém? Fique na paz, fique na graça. Qual é a linguagem principal? É a linguagem do amor, que a religião não conhece, mas nós sabemos que essa linguagem do amor está em nós, porque a essência de Deus está dentro de mim e dentro de você. Um abraço, irmão Cláudio Mendes, e a todos os nossos inscritos do canal do nosso irmão Alberto Lírio. Amém? Graça eterna.